Paz, querido, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero agradecer muito a você que tem compartilhado, a você que tem divulgado, a você que tem nos ajudado a alcançar vidas através desse canal Fonte Inesgotável, que está fazendo um ano. Fizemos um ano aí de canal. Eu fico muito feliz por, nesse período de um ano, ter visitado algumas igrejas, ter ido a alguns lugares, ministrar a palavra do Senhor, tá bom? Então, um beijão no seu coração, que você continue sendo alimentado por esta fonte inesgotável, que é Cristo Jesus. Nada vem de nós mesmos, a não ser aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Querido, eu quero, nessa oportunidade, trazer uma reflexão para os irmãos sobre algo que tem, como outras mensagens, fala muito ao meu coração. Fala muito ao meu coração porque nós temos visto muitas pessoas hoje com problemas de reiniciar seus ministérios, com problema de reiniciar trabalhos nas igrejas, de voltar a trabalhar ativamente nas igrejas, de ter uma vida ativa na igreja, porque talvez tenha cometido alguma falha, tenha cometido algum erro, tenha de alguma maneira caído, e muitas das vezes não tem encontrado mãos para ajudar a se levantar. Eu já falei algo sobre isso em outras mensagens desse canal, mas hoje eu quero falar de algo que Deus ministrou muito ao meu coração. Deus ministrou muito ao meu coração e ministrou o meu coração para que eu ministrasse no seu coração e dizer para você: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus que nos dá outras oportunidades. Os homens às vezes não nos dão. Os homens às vezes não estendem a mão para nós. Os homens às vezes nos condenam eternamente. Mas a palavra do próprio Deus diz que aquilo que nós cometemos ontem, Ele hoje já não se lembra mais. Por isso, eu estou aqui, você está aí, e todos os nossos acusadores ainda não estão conscientes de que eles só estão aqui também porque Deus deu a eles uma segunda chance. Eu quero, para embasar a minha palavra nesta oportunidade, eu quero falar de Jonas. Jonas no capítulo de número 2. No capítulo de número 2 vai falar de Jonas no ventre do grande peixe e a sua oração e o seu salvamento. Jonas, nesse texto, ele fala algo profundo, algo que vai verdadeiramente talvez impactar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: e orou Jonas ao Senhor Deus no ventre do peixe, e disse: minha alma angustia. Clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração, nos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançando estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Eu disse: até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento.
O que voltei, pagarei. O que votei, pagarei. No Senhor, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Que palavra, irmãos, de Jonas. Querido, eu quero nessa oportunidade perguntar a você. Suponho que alguém tenha traído a confiança de uma pessoa muito querida, que tenha decepcionado e magoado de uma forma profunda a alguém. Porém, depois de algum tempo, depois de alguns anos, essa pessoa arrepende-se profundamente do erro que cometeu e busca aproximar-se novamente da pessoa ofendida. Você acha que essa pessoa merece uma segunda chance? Você já viveu uma situação como esta alguma vez? Já deu uma segunda chance a alguém que lhe decepcionou? Ou será que você mesmo já precisou alguma vez da segunda chance? É algo que tem sido cada vez mais difícil no nosso meio. Oferecer a segunda chance. Oferecer a segunda chance, essa que o Senhor nos oferece. E muitas das vezes nós achamos que somos o dono da segunda chance. Às vezes não damos segunda chance aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos familiares, tão somente por questões de tradição. Não, a gente nunca fez isso, nós nunca demos a segunda chance. Eu nunca vi ninguém dar uma segunda chance. Eu nunca vi ninguém agir dessa maneira ou dessa forma, dessa maneira, não. E ao longo do tempo, muitas pessoas boas, muitas pessoas que poderiam estar aí frutificando no ministério, frutificando nas igrejas, frutificando para o Senhor, elas estão condenadas ao fracasso, condenadas ao abandono, condenadas, enfadadas literalmente a fazerem qualquer uma outra coisa do que continuarem exercendo as suas funções ministeriais ou até mesmo sendo tão somente um discípulo do Senhor no templo. A Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que nosso Deus é o Deus da segunda chance, e Ele deu uma segunda chance a Pedro depois de ter negado o Senhor. Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, deu a segunda chance a Moisés depois de ter matado o egípcio, a Davi depois de ter cometido homicídio e adultério. Deu a segunda chance a Moisés quando Moisés volta com as tábuas escritas e Moisés se irrita e Moisés se aborrece e quebra as tábuas com os 10 mandamentos. É dado a ele a segunda chance para refazer novamente as escritas. E aqui nós vemos Deus dando uma segunda chance a Jonas, depois de ter decepcionado e tentado fugir de Deus para não cumprir o chamado, para não cumprir o seu chamado. Porém, a Bíblia nos mostra que existem critérios para que Deus nos dê a segunda chance. A segunda chance ela não vem simplesmente por remorso. A segunda chance vem com atitudes e ações que vão literalmente mover o coração de Deus. A segunda chance vem como veio para Davi lá no Salmo 51, quando ele diz: com o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A oração de Jonas, no capítulo de número 12, nos mostra que ele encontrou 4 maneiras para buscar uma segunda chance do Senhor. A primeira delas, ele clamou a Deus por socorro. No versículos 1 e 2, vai dizer que ele clamou a Deus por socorro. Jonas estava numa situação desesperadora. Não havia mais saída. Ele estava no fundo do abismo por causa do seu pecado. Não havia mais esperança de viver. E em meio a todo esse desespero, ele clamou pelo socorro de Deus. Infelizmente, Jonas só buscou a ajuda de Deus quando estava no fundo do abismo.
Como Jonas, algumas pessoas só buscam literalmente a Deus quando essas pessoas estão no fundo do poço. Mas como diz certo ditado popular, antes tarde do que nunca. Felizmente, ouve o nosso clamor, ainda que estejamos, Deus ouve o nosso clamor, ainda que estejamos no fundo do abismo. O salmista no Salmo 50, versículo de número 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me gloriarás. E ainda no Salmo 120, versículo 1, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Mesmo que sejamos em angústia, proveniente da nossa própria culpa, do nosso próprio erro, se clamarmos ao Senhor com arrependimento, ele nos ouvirá. Segundo, ele reconheceu ter sido disciplinado por Deus. Ele reconheceu ter sido disciplinado por Deus. Versículos 3, 5 e 6. Não foram os marinheiros que lançaram Jonas ao mar. Foi o próprio Deus, como diz o versículo número 3. Os marinheiros foram apenas instrumentos da disciplina de Deus na vida de Jonas. O profeta compreendeu que merecia a justa disciplina de Deus em sua vida. A forma como reagimos, a disciplina determina o quanto seremos beneficiados por Deus, como diz a própria palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo de número 12, versículos de 5 a 7. A disciplina de Deus, meus amados irmãos, não é proporcional ao nosso pecado, mas ela é proporcional à lição que Ele quer nos ensinar. Deus está ensinando para Jonas o quanto é ruim estar no abismo, uma completa escuridão e sem nenhuma esperança. Assim ele se lembraria da situação que ele estava vivendo, ele lembraria da situação dos ninivitas e saberia que Deus queria ter misericórdia dele, tanto quanto Jonas deveria ter misericórdia dos ninivitas. Terceiro, ele creu na palavra de Deus. No versículo de número 4, no versículo de número 7, diz que ele creu na palavra de Deus. Ainda em 1 Reis, capítulo de número 8, do versículo de 35 a 45, está registrado, meus amados irmãos, a oração de Salomão pedindo a Deus que qualquer pessoa que se arrependesse dos seus pecados e orasse voltado para o templo do Senhor fosse ouvida e perdoada. Jonas, meus amados irmãos, creu nesta palavra e orou com base nela. Ele estava no fundo do abismo, mas sua fé na palavra o salvou, na palavra de Deus o salvou. Ele creu que a palavra de Deus era verdadeiramente aquilo que ele precisava e que faria completa diferença em sua vida. No versículo número 7 vai dizer: quando dentro de mim falecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Quando estamos buscando uma nova oportunidade, é preciso nos apegarmos ao Deus que diz em sua palavra. Por exemplo, a Bíblia nos fala da palavra do filho pródigo, lá em Lucas, no capítulo de número 15, versículos de 11 a 32. Ele se arrependeu e voltou para seu pai. E seu pai lhe perdoou o pecado e lhe deu uma nova chance. Isso ilustra muito bem aquilo que Deus faz quando um pecador volta, se arrepende para ele. Em 1 João, no capítulo de número 1, versículo de número 9, a palavra do Senhor vai dizer: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jonas sabia que naquele momento, ídolo algum poderia salvá-lo, pessoa alguma poderia salvá-lo. Mas, o que é um ídolo?
Pode ser qualquer coisa, meus amados irmãos. Qualquer coisa que colocamos em nossa vida que roube o lugar de Deus. Um ídolo sempre rouba o amor e a obediência que temos com o Senhor. Jonas tinha pelo menos 2 ídolos em sua vida. O patriotismo exagerado. E segundo, sua reputação. Jonas também estava preocupado com a sua reputação pessoal. Jonas capítulo de número 4, versículo de número 2. Ah, meu querido, meu amado irmãos, mas na hora do aperto, Jonas reconheceu que nenhum ídolo poderia livrá-lo, apenas o Senhor, e ele disse: ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. Ah, meu querido, meu amado, nesta oportunidade eu quero dizer a você que está me ouvindo, não desanime, não desista, não ouçam aquilo que os acusadores têm falado sobre você. E em quarto lugar, ele reconheceu que somente Deus poderia salvá-lo. Somente Deus poderia dar a ele uma segunda chance. Versículos 8 e 9. Jonas sabia que naquele momento ninguém poderia fazer qualquer coisa por ele. Naquele momento ninguém poderia resolver o problema dele. Naquele momento nada poderia mudar a situação de Jonas a não ser o próprio Deus. Jonas tinha essa consciência de que nada poderia mudar. E os 2 ídolos que Jonas tinha no seu coração poderiam literalmente atrapalhar esse processo na vida dele. O patriotismo exagerado e a reputação e a preocupação com a sua reputação poderia fazer um grande mal na vida de Jonas. Os seres humanos costumam estabelecer ídolos nas suas vidas e apegam-se a ele. Se apegam ao dinheiro, se apegam à fama, se apegam ao poder, à popularidade, à reputação, o conhecimento intelectual, outro ser humano e etc. E é essa a realidade que estamos vivendo hoje dentro de nossos arraiais. Pessoas muito preocupadas consigo mesmo, que às vezes não dão uma segunda chance com medo de perderem, às vezes até mesmo a sua postura, a sua posição, o cargo que ocupam, e por isso estão cada vez mais afastando as pessoas do Senhor. São exemplos de ídolo que as pessoas estabelecem em suas próprias vidas. Mas nenhum ídolo, meu amado irmão, tem poder de arrancar o homem do abismo em que ele se encontra e dar-lhe uma nova chance. Somente Deus tem o poder para fazer isso. E o versículo 10 vai dizer o seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas recebeu uma segunda oportunidade para viver, e não somente viver, Jonas também recebeu uma nova oportunidade para obedecer ao Senhor e cumprir o chamado do Senhor, cumprir a sua vocação, realizar o seu ministério, realizando um ministério excelente. Que Deus maravilhoso é esse que nós cremos, que você crê, que eu creio, então creia. Ele é um Deus da segunda chance, um Deus da segunda oportunidade. Eu quero, meu amado irmão, concluir essa reflexão, essa palavra no coração dos irmãos, palavra que falou muito ao meu coração também. Se você já cometeu algum erro que tem levado a uma situação aparentemente sem retorno, se precisa de uma nova oportunidade, uma nova chance, não se desespere. Creia tão somente. Acredite, a segunda chance nós não temos que pedir aos homens. Precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor. Mas clame ao Senhor com o coração arrependido, crendo de todo o coração na sua palavra, reconhecendo que só Deus pode lhe dar essa segunda chance. Se você fizer isso, se eu fizer isso, se nós fizermos isso, o Senhor dará uma nova oportunidade, pois Ele é Deus da segunda chance.
Tem um cântico que eu gosto muito, que ele diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Creia em meu favor e cumpra em mim, creio em teu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Ele vai te dar uma segunda chance. Creia, levante-se, acredite, não jogue a toalha, não diga que não dá mais, não diga que não tem mais oportunidade, não diga que não tem mais chance, não desista, acredite, Deus vai te dar uma segunda chance, seja ministerial, seja profissional, seja emocional, seja sentimental. Não foi porque as coisas deram erradas que elas serão erradas para sempre. Deus vai te dar uma segunda chance para um novo começo, para um recomeço. Deus te abençoe muito. Pai, em nome de Jesus, abençoe o meu irmão, que nesta hora, Senhor Deus, clama, suplica, mas talvez de maneira errada, esperando dos homens uma segunda chance. Pai, nós precisamos confiar no Senhor e esperar no Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo e há de completá-la em nossas vidas. Os homens não têm, ó Deus, autoridade maior do que o Senhor. Ainda que os seus corações, ó Deus, sejam desejosos de não nos dar uma oportunidade mais, o Senhor é um Deus que nos dá, ó Deus, todos os dias uma nova chance. Pai, coloca essa consciência no coração do teu povo e que possamos todos os dias lembrar, Senhor Deus, que somos fruto de uma nova chance chamada misericórdia. Pai, muito obrigado. Eu oro, Senhor Deus, agradecido, crendo que essa palavra há de levantar, reerguer, restaurar, animar o meu irmão que porventura pensou em desistir. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe muito, querido. Um beijo no seu coração e continue orando por mim. E fique na paz.